Eu tenho uma bronca pra dar pra quem não investe e não começou a investir ainda porque acha que é difícil. Nesse vídeo você vai cair pra trás com a simplicidade que analisar investimentos pode ser. A primeira coisa que eu analiso antes de fazer uma operação ou investimento é analisar a tendência do ativo. Existe uma frase muito conhecida na Bolsa de Valores que a tendência é sua amiga. E isso não é por acaso. Você já experimentou nadar contra uma correnteza? Você até consegue, mas não é nada eficiente e assertivo. E quando se fala sobre investimentos, da mesma forma, a gente busca fazer investimentos a favor das tendências de mercado para que você consiga ter mais retorno, ter mais assertividade e mais tranquilidade para você continuar sendo investidor. Dito isso, o que você precisa entender é que existem 3 tipos de tendência de mercado. Tendência de alta, tendência de baixa e a lateralização. Bora pro gráfico agora. Olha só, aqui é um gráfico da empresa Alpargatas, mas no momento isso não importa. Como vocês podem ver, a tendência é uma tendência de alta. Agora, por que eu chego nessa conclusão? A gente tem que analisar um fator bem específico, que são os topos e os fundos dos gráficos. Então, ó, como vocês podem ver, aqui tem um topo, mais um topo, outro topo, 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 topo. Um topo, ó, sempre um acima do outro, certo? Quando a gente analisa os fundos, da mesma forma, um fundo, 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 um fundo acima do outro. Então, quando os topos e os fundos estão um acima do outro, significa que a tendência é uma tendência de alta. Em cenários assim, a gente só vai pensar em comprar essa empresa, não vai pensar em vender essa empresa. Vamos supor, eu tenho a empresa Alpargatas, as ações da Alpargatas estão na minha carteira. Enquanto essas ações estiverem em tendência de alta, não faz sentido eu pensar em me desfazer dessas ações. Vocês concordam? Tá claro para vocês? Vamos analisar os topos e fundos da Cielo. Temos um topo, 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 um topo abaixo do outro. Da mesma forma, os fundos também. Um fundo abaixo do outro. Aqui, ó, tá formando um topinho. Onde vai ser o próximo fundo? Provavelmente o próximo fundo vai ser abaixo do anterior, para formar um outro fundo aqui embaixo. Ou seja, topos e fundos um abaixo do outro significa que é tendência de baixa. E ações que estão em tendência de baixa, não faz sentido a gente pensar em comprar essas ações. E o terceiro tipo de tendência é a tendência conhecida como lateralização, onde os topos e os fundos eles permanecem mais ou menos na mesma região de preços. A gente consegue até traçar uma linha horizontal e mais ou menos visualizar esse canal que a gente pode chamar também. Então, quando os topos e os fundos eles estão mais ou menos em linha, esse ativo, a ação, que no caso é o Bradesco, está numa tendência lateral. E em tendência lateral, o que a gente pode pensar quanto à negociação, quanto a investir nessa empresa? A gente pode pensar que sempre quando chega nesse patamar aqui de baixo, a gente pode estar efetuando as compras. Consequentemente, quando chegar nesse patamar de cima, a gente está finalizando nossas compras e vendendo as ações que a gente comprou lá embaixo. Então por que eu estou falando e mostrando tudo isso? É para te mostrar que com algumas técnicas, com a ajuda do gráfico, a gente pode simplificar, investir e tomar decisões de escolher bons investimentos. Analisar a tendência é uma das principais técnicas que a gente utiliza por meio do gráfico e que eu utilizo também para fazer os meus próprios investimentos. Se você gostou, eu quero que você coloque curtir bastante para eu fazer uma segunda técnica e compartilhar aqui com vocês. Valeu!